Bom, pessoal, boa noite. Vamos seguindo, então, nossa disciplina Máquinas e Motores, para a gente fechar nossa semana. Ontem, no final da aula, na página 20, a gente começou a falar sobre caldeiras, né? E eu comecei a comentar sobre caldeiras flamotubulares, né? Que a grande vantagem é o custo, que é mais baixo, né? Mas tem a desvantagem que ela fornece baixa pressão, até 15 kgf por centímetro quadrado de vapor, né? E ocupa bastante espaço em relação à empresa. Então, eu comentei no final da aula de ontem, só aqui, ó, flamotubular tubo vertical. Aí aqui na página 22 a gente viu aqui uma ilustração de como seria essa flamotubular de eixo vertical, tá? Então, seguindo aqui na página 21, outros tipos, né, de flamotubular, né? Então, é o que eu disse para vocês, não precisa ser especialista em todos os tipos, mas é interessante vocês saberem, né, que existe mais de um tipo de caldeira. Caldeiras de tubos horizontais, né? Isso aqui é bem comum. Esse tipo de caldeira abrange várias modalidades, desde as caldeiras, Cornualha e Lancashire, que é tipos de caldeira, né? De grande volume de água até as modernas unidades compactas. As principais caldeiras horizontais apresentam tubulões internos por onde passam gases quentes. Podem ter de 1 a 4 tubos por fornalha. Então, aqui só para resumir, né, de tubo horizontal, que é bem comum. Então, tem aqui um tipo, aqui, por exemplo, a cornualha, né? Consiste em 2 cilindros horizontais unidos por placas planas, com baixo rendimento aqui também, de 12 a 14 kgf, né, de vapor por metro quadrado, para uma superfície de aquecimento até 100 metros quadrados. Então, aqui um tipo, né, tem a água aqui, por dentro passa o gás quente, né, que é por meio da combustão, vai aquecendo a água, gerando vapor em cima. Então, aqui um tipo aqui de flamotubular, de tubulação horizontal cornualha. Ok? Seguindo aqui é Lancaster, construída de 2 a 4 tubulões, área de troca térmica de 120 a 140 metros quadrados. Aqui é mais curiosidade, né? E geração de vapor, mesmo esquema da flamotubular, né? Baixa, de 15 a 18 kgf por metro quadrado. Então, aqui um exemplo, né, de como seria, também é de eixo horizontal, mas é chamada de Cornualha, Lancaster, perdão, as formas de tubulação que tem nela. Ok? Aqui, caldeira multitubular. Então, aqui a figura ilustra a caldeira de fornalha externa, construída com alvenaria, instalada abaixo do corpo cilíndrico. Tá? Então, aqui, né, tem a fornalha aqui embaixo, né, e aí vai aquecendo a água, gerando vapor, que vai saindo aqui por cima. E aqui uma indicação só da chaminé. Um outro tipo aqui de tubulação horizontal, tá? Multitubular. Ok? Aqui um outro tipo. Caldeira locomóvel. Apresenta dupla parede em chapa de fornalha, usada em serrarias em campos de petróleo. Curiosidade, tá? Aí aqui o princípio é praticamente o mesmo, né? Aqui o aquecimento por chama, né? Aí a água vai gerando vapor, né? Sai o vapor aqui na superfície, e aqui os gases, né, gerados pela fumaça. Tá? Que curiosidade, um tipo aqui que ele chama de caldeira locomóvel, também de tubulação horizontal. Aqui um outro tipo de eixo horizontal, caldeira escocesa. Tá?
Ela funciona por queima de óleo ou gás, pressão máxima, também não é muito, 18 kgf por centímetro quadrado. Aqui, rendimento térmico aí depende do fabricante, aqui é livro, né? 83%. Tá? Um outro tipo aqui. Caldeira escocesa, tubulação horizontal. Ok? Então aqui a gente está vendo aqui vários tipos, né, de caldeiras flamo-tubular de tubulação horizontal. Tá? Então essas aqui seriam as flamotubulares, né? Então aqui na página 23 tem outro tipo, ó. Caldeira aquatubulares. Então, caldeiras onde a água circula pelo interior dos tubos, enquanto o agente calorífico circula pela parte externa. Essas caldeiras possuem maior área de absorção de calor, maior capacidade de vaporização e rápida resposta de variação de carga. Então, ela tem mais capacidade de pressão. As aquatubulares. Pelas suas características e economia, é hoje a mais aplicada em grandes instalações termoelétricas. Então, a que vai gerar mais vapor e mais pressão de vapor, ou seja, as de maior eficiência, claro, vai ser mais cara, né? As aquatubulares. Ok? Podem produzir vapores, em altas pressões e vapor superaquecido a alta temperatura. A produção de vapor nesses tipos atinge, aqui, livro, né? Quem vai dizer é o fabricante do equipamento, 750 toneladas vapor hora, com pressões que ultrapassam 200 kgf por centímetro quadrado. Então, comparando, a gente viu as flamotubulares, que tem a de tubulação vertical e várias de tubulação horizontal. Qual é o problema das flamotubular? Elas fornecem no máximo ali 15, 18 kgf por centímetro quadrado. Ela produz baixo volume de vapor, mas para empresas menores, né, que necessitam, é interessante pelo baixo custo. Então, a desvantagem das flamotubular vai gerar bem menos pressão, ocupa mais espaço, né? E em contrapartida, as melhores, as aquatubulares, que a gente está vendo aqui na 23, início da 24, que além de produzir muito mais volume de vapor, pode ultrapassar 200 kgf por centímetro quadrado de pressão. Então, o mais utilizado para as grandes empresas. Por trabalharem com pequeno volume de água, necessitam de sistemas de controle e alarmes eficientes para a segurança operacional. Tá? Aí tem princípio de segurança, né? Tem bastante risco de explosão. A operação baseia-se na diferença de densidade conseguido pelo diferencial de temperatura existente entre o conjunto dos tubos geradores de vapor e os tubos economizadores, não vaporizantes. Então, vamos simplificar a vida, né? Se um dia a gente se envolver em projeto ou em manutenção, enfim, ou até operação de caldeiras, como técnicos, o que a gente tem que saber? Que as aquatubulares são as que conseguem maior eficiência térmica. É as que vão te conseguir maior pressão de vapor, acima de 200 kgf por centímetro quadrado, e maior volume de vapor. Simplificando é isso. Se os tubos A, gerador de vapor, estiverem a uma temperatura superior ao do tubo B, a densidade da água dos tubos será menor que a densidade do tubo B. O que está dizendo aqui? Está só para complicar a nossa vida, né? Que esse tipo de caldeira é mais eficiente. Tá? Então, o que está querendo dizer, né? Aqui é um desenho meio tosco, né? Que o calor gerado por chama, né, é externo, e na tubulação vai circulando a água, e aí o calor externo vai aquecendo a água e gerando vapor, né? Aqui para simplificar. Tranquilo?
Então, vamos organizar uma coisa aqui, ó. A gente não precisa decorar, mas a gente tem que estar bem organizado. A gente viu, ó, na classificação das caldeiras, a gente viu que tem as flamo-tubular, que são menos eficientes, produz baixa pressão, de 15 a 18 kgf, ocupa bastante espaço, mas são mais econômicas para comprar, né? E aí a gente viu que tem a de tubo vertical e vários tipos, perdão, de tubo horizontal, como a Cornualha, Lancaster, multitubular, locomóvel, escocesa, ok? O que a gente está vendo aqui na 23? A aquatubular, que é para grandes empresas. A troca térmica é mais eficiente. Em vez da água ficar por fora dos tubos, como na flamo-tubular, na aquatubular a água está dentro dos tubos, né? Só me dá um minuto aqui, que estou mandando mensagem aqui. Vamos ver qual é o pepino da vez. Não estou conseguindo acessar o Zoom. Ah, o Wagner mandou aqui. Quem é que mandou o Clay? Não, é o ID e a senha, né, Wagner? É o Clay que tá tentando entrar, né? Já Ele mandou não ali conseguiu certinho. entrar, eu mandei para ele o ID ali. Mandar certinho ali o ID e a senha. Só se ele tem que fazer o que vocês fizeram no primeiro dia, lembra? Que vocês tiveram Fez um novo cadastro. que ver o login de vocês lá, né? Ok? Vamos seguindo então aqui. Então, aqui, ó, o que eu estou falando aqui nas águas tubulares? Que é para grandes empresas, grande de volume de pressão, maior pressão, enquanto que a outra é de 15 a 18 kgf por centímetro quadrado de vapor de pressão, essa pode ultrapassar 200 lá, aqui na página 24. kgf por centímetro quadrado. E simplificando, a troca térmica é mais eficiente, porque em vez da água ficar por fora da tubulação e o calor passar por dentro da tubulação, na aquatubular, a água é por dentro da tubulação e o calor é por fora. Então, ele está querendo dizer aqui que a troca térmica é mais eficiente. Claro, qual é a desvantagem das águas tubulares? É bem mais cara, mas para grande empresa é bem mais eficiente. Tá? Aí aqui está dizendo os tipos, né, das águas tubulares. Ok? Então, caldeiras aquatubulares de tubo reto com combustão transversal ou longitudinal. Consiste de um feixe tubular de transmissão de calor com uma série de tubos retos e paralelos, interligados a uma câmara coletora. Essas câmaras comunicam-se com as tubulações de vapor superior, formando um circuito fechado por onde circula a água. Ok? Então, aqui, ó, o que está dizendo aqui, ó? A água vai circulando nessa tubulação, né? Aí o calor gerado por chama aqui por baixo vai aquecendo os tubos e gerando vapor aqui que vai saindo por cima. Simplificando isso. Aqui é para vocês terem uma ideia do visual construtivo, né? Da aquatubular aqui, ó, de tubos retos. Tem uma inclinação, né? Por causa até da condensação da água, né? Para facilitar o vapor sair por cima e o condensado e a água que vai entrando ficar embaixo. Ok? Então, aqui, uma representação ilustrativa de como seria a parte construtiva, né, da aquatubular tubos retos. Ok? Deixa eu ver aqui. O Clay não deu sinal de vida se conseguiu ou não. Mas vamos seguir. Qualquer coisa eu passo para o Rafael para dar uma auxiliada para ele. Vantagens da aquatubular. São de menores dimensões, olha aqui, ó.
Qual era o outro defeito das flamo-tubular? Ocupava muito espaço, né? Então, por meio desse meio construtivo, ela ocupa menor espaço. Menor temperatura na câmara de combustão, com maior aproveitamento de calor. Foi o que eu falei da água tubular. Como a água passa por dentro do tubo e o calor por fora, a troca térmica é mais eficiente. Maior vaporização específica, aí foi o que a gente viu. Maior pressão para grandes empresas e maior volume de pressão de vapor. Unidades médias alcançam até 30 vapor metro quadrado por hora. Em caldeiras com tiragem forçada, consegue até, aqui, né, que a gente vê uma média de pressão, aqui é livro, né? Quem vai definir é o fabricante do equipamento, 200 kgF por metro quadrado hora. Dispensam refratários de alta qualidade por serem dotados de paredes de água. A temperatura no refratário é bem menor. Vaporização mais rápida, né? Porque, como eu falei, como a água passa pela tubulação e o calor por fora, a troca térmica é mais eficiente. Fácil limpeza interna dos tubos. Facilidade de substituição dos tubos, inspeção em todos os componentes da caldeira. Foi o que eu comentei das flamotubulares, né? Outra desvantagem, aonde fica a água encrustava muito da tubulação e a manutenção das flamotubulares é mais difícil, então gerava um custo maior de manutenção. Então, o que está dizendo dessa aqua tubular de tubos retos? Que a manutenção é mais simples. Desvantagens. Necessidade de dupla tampa para cada tubo, espelhos. Alto custo inicial, claro, como ela é para alta capacidade de pressão e volume de vapor, ela é bem mais cara. Baixa taxa de vaporização específica, rigoroso processo de aquecimento e de elevação de carga. Grande quantidade de material refratário. Então, resumindo, a principal desvantagem é o custo. Mas para empresas que vão usar grandes volumes de vapor e alta pressão, é ideal. Ok? Então, não vamos nos atrapalhar. Aqui na 23, eu falei do conceito da aqua tubular. Então, o que eu tinha falado, tem a flamo tubular e vários tipos. Essa aqui é as aquatubulares, e a gente viu o primeiro tipo aqui, ó, caldeiras aquatubulares, tubos retos. Que é na sequência aqui, ó, tem a segunda, ó, de tubos curvos. Diversos tubulações transversais ao longo utilizados na geração. Não apresentam limite de capacidade de produção de vapor. Então, esses curvos conseguem até pressão superior aos de tubo reto. A forma construtiva foi idealizada aqui pelo inventor, interligando os tubos curvos aos tubulões por meio de solda ou mandrilagem. Esta caldeira pode ter de 3 a 5, o que confere a este tipo de gerador o vapor de maior capacidade de produção. Então, parando para refletir, as aquatubulares, como eu disse, é ideal para grandes empresas, porque possui pressões bem superiores, até acima de 200 kgF por centímetro quadrado, e maior volume de vapor. É mais caras, né, que é uma desvantagem, maior custo, e ocupa menor espaço e a manutenção é mais fácil. A gente vê hoje tubos retos. O que comentou aqui nos tubos curvos? Que é a que consegue maior pressão de todas elas. Tá claro? Então, a caldeira aquatubular de tubos curvos é a que vai conseguir maior pressão. Feito, Clay, conseguiu? Consegui, Alex. Alô. É que teve um dia, é que tu não estava em aula nesses dias, teve um dia que deu uma pane, que até um dia que a gente não teve aula, que eu cancelei, e no dia seguinte restabeleceu o software, e ele meio que resetou, né?
Então, no primeiro dia depois, o pessoal estava com a mesma dificuldade para entrar. Sim, eu tive que fazer uma conta agora ali, cara. Foi exatamente isso. Ok. Valeu. Então, aqui, pessoal, só comentando aqui, né? Das caldeiras mais eficientes que existe, né? A aquatubular de tubos curvos, né? É a que vai te gerar maior pressão de vapor entre as caldeiras. Então, aqui, só para vocês terem uma noção, né? Claro, isso aqui é um livro, né? De como é a forma construtiva dela, né? A água vai circulando nessa tubulação curva, né? O calor por chama gerado aqui por baixo vai aquecendo e gerando vapor em cima. Ok? Com o objetivo de aproveitar melhor o calor irradiado na fornalha, reduziu-se o número e o diâmetro dos tubos, né? Ou seja, é de maior eficiência entre todas as caldeiras. E acrescentou-se uma parede de água em volta da fornalha. Isso serviu como meio de proteção do material refratário com o qual a parede da fornalha é construída, além de aumentar a capacidade de produção de vapor. Tá? Aqui esse desenho aqui está só para confundir, mas é o mesmo princípio. Tá? O calor gerado aqui pelo queimador, independe se é por lenha, carvão, enfim, ou até óleo. E aqui a tubulação curva, né? Que vai circulando a água e por cima vai saindo o vapor. Resumindo, aquatubular de tubos curvos, ó, como está aqui na página 25, ó, tubos curvos, é a que vai te gerar maior pressão de trabalho de vapor. Tá? Claro, vai ser a mais cara, mas é que vai te gerar maior volume de vapor e maior pressão de vapor. Ok? Tá? Aí aqui mostrando modelos, né? Caldeira aquatubular, tubos curvos com parede de água. Caldeira aquatubular, aqui também com paredes de água. Dois tipos com geometria construtiva diferente. Mas isso aqui não é o importante, né? Você só tem que saber que existe a caldeira aquatubular, que tem a de tubos retos e essa de tubos curvos. A de tubos curvos é a de maior eficiência térmica, ou seja, que vai gerar maior pressão de vapor, acima de 200 kgf por centímetro quadrado, né? Vai ser mais cara, mas te gera maior volume e maior pressão de vapor. Vantagem, né, da aquatubular, tubos curvos. Redução do tamanho da caldeira, queda da temperatura de combustão, vaporização específica maior, variando na faixa de 30 quilos a 50 quilos, né, de vapor por metro quadrado. Resumindo, é que vai te gerar maior volume de vapor e maior pressão. Para as caldeiras com tiragem forçada, fácil manutenção e limpeza, rápida entrada em regime, né, quando é ligada, vamos dizer assim, fácil inspeção dos componentes. Tranquilo? Aquatubular, tubos curvos. Terceiro tipo da aquatubular, circulação positiva. Circulação da água nas caldeiras ocorre por diferença de densidade, pelo aquecimento da água e vaporização. Então aqui, né, tá... ela é até parecida com a de tubos curvos, né, mas esse tipo construtivo aqui é a alimentação da água, o calor, como em todas as aquatubulares, né, por isso que as aquatubulares são mais eficientes, é por fora da tubulação, e a água vai circulando por dentro da tubulação e gerando vapor por cima. Tá? Então aqui um outro tipo, ó. Aquatubular, circulação positiva. Vantagem, tamanho reduzido, não necessita de grandes tubulações, rápida geração de vapor, quase não há formação de incrustações.
O que é a incrustação? Aquela, como dizendo, aquela sujeira petrificada que fica pela água, né? A circulação da água, que é o problema das flamotubulares, né? Foi as primeiras que a gente viu, devido à circulação forçada. Desvantagem: paradas constantes, com alto custo de manutenção, ó, por isso que não é tão interessante. Problemas constantes com bomba de circulação, quando operada a altas pressões. Então, aqui o terceiro tipo, né, da aquatubular, circulação positiva. Ok? Aí aqui, né, aqui um desenho espetacular aqui, mostrando aqui um homenzinho aqui embaixo e uma caldeira de circulação positiva gigantesca aqui, tá? Mas ela tem alto custo de manutenção, não é tão interessante assim. Ok? Aqui na página 29, o quarto tipo, né, de caldeira aquatubular, compactas, né, de menor capacidade de produção de vapor de 30 toneladas por hora, instalação em locais com espaço físico limitado. Então, é interessante para onde o espaço é menor. Tudo depende da capacidade de vapor que a empresa necessita, né? Então, aqui, ó, a tubulação de vapor, tubulações geradores de vapor, parede refratária, né? Boca de inspeção. Então, aqui um exemplo, né? Aquatubular compacta, para pouco espaço, né? Ok? Aí aqui mostrando o mesmo princípio, né? O calor gerado é por fora da tubulação e a água vai circulando na tubulação. E aí vai gerando vapor e saindo por cima. Ok? Essas são as aquatubulares. Qual é a melhor e a mais eficiente que eu comentei? A de tubos curvos, o segundo tipo que a gente viu. Tranquilo? Ok? Aqui um outro tipo, tá? Existe caldeiras elétricas, mas eu acredito que o custo elétrico é bem elevado. Então, equipamento cujo papel principal é transformar a energia elétrica em térmica, para transferir um fluido apropriado, geralmente água, em vapor. É o princípio de qualquer caldeira. Então, aqui, claro, umas bem pequenininhas, caldeiras, né, que faz o aquecimento. Não sou especialista nesse tipo de caldeira, mas acredito por mesmo princípio do chuveiro, né, por resistência elétrica, né, e vai aquecendo a água e gerando vapor. Então, aqui, caldeira elétrica. Produção do vapor em uma caldeira elétrica baseia-se no princípio pelo qual corrente elétrica, ao atravessar qualquer condutor, encontra uma resistência à sua livre circulação e desprende calor ao efeito Joule. Linda essa frase. Ou seja, é o mesmo esquema da resistência do chuveiro. Ok? A água pura é considerada um mau condutor de corrente elétrica. Portanto, para que se possa obter a condutividade desejada, deve ser adicionada a ela determinados sais. Ó, isso aqui é uma desvantagem, né, da caldeira elétrica. Então, vamos organizar nosso pensamento. Ontem a gente estava falando de água, né, e reuso da água do meio industrial. Tu pode usar uma água relativamente contaminada para a utilização de caldeiras. O que ele está dizendo aqui? Que lembra que a gente viu lá sais que no aquecimento se formam em líquido, que se usava muito em tratamento térmico, que a gente viu em fabricação 3? Então, para ter maior eficiência térmica na caldeira elétrica, tu não pode usar a água simplesmente pura, assim. Tu tem que fazer uma mistura com sais. Para quê? Para ter maior eficiência térmica, conseguir
por meio de resistência elétrica, um aumento maior de temperatura e uma pressão maior de vapor. Então, tem esse inconveniente. Tem que ser misturado sais. Alguns fabricantes recomendam a adição de produtos para o ajuste da condutividade. Aqui dando exemplo, solda cáustica misturada na água, fosfato trissódico, ou seja, tipos de sais. Tem que misturar na água para aumentar a temperatura por meio de resistência elétrica para conseguir mais pressão de vapor. Tá claro? O inconveniente dessas caldeiras elétricas. Características. Não queima combustível para a produção de vapor. Não possui ventiladores, fornalha, queimadores e chaminé. Claro, é por resistência elétrica. Mas eu acredito que o custo é bem maior. E tem esse conveniente de ter que misturar sais na água. Equipamentos mais simples e, em média, mais baratos, que as caldeiras a combustão, para capacidade e pressão de vapor gerado. Não necessitam de muito espaço para sua instalação e a eficiência não varia muito com a carga e a temperatura máxima gerada no equipamento. É aproximadamente superior à temperatura do vapor gerado. Essas caldeiras encontraram no seu baixo preço inicial, no menor espaço para instalação e ainda na fácil automação, um atrativo significativo para sua implantação. Entretanto, que eu tinha comentado, alto preço de energia, então, assim, ela é interessante, porque não polui tanto o meio ambiente, que não usa lenha, ou óleo combustível, enfim, ou carvão, usa o princípio de resistência elétrica, né? Tem o custo é menor, não polui o meio ambiente, o espaço da caldeira é menor, mas o inconveniente é que o custo vai ser maior, mesmo comprando um equipamento menos caro, o custo de energia elétrica e ter esse conveniente de ter que misturar sais na água. E o fato de somente produzir vapor saturado as fizeram inadequadas para acionamento de equipamentos. Tá? Então, essa é a desvantagem já no meio. Aí aqui, manutenção e limpeza simples. Tá? Então, simplificando a vida, né? A gente viu as flamotubulares, que tem vários tipos, vantagens, desvantagens, comentários sobre os tipos. Vimos as melhores, né? As aquatubulares, né? Que é a indústria que consome bastante vapor é que vai mais utilizar, principalmente a de tubos curvos, né? Aquatubular. E aqui comentou sobre as caldeiras elétricas, e aqui começam os tipos. Então, basicamente, na classificação são 3 tipos: flamotubular, aquatubular e elétricas. Ok? Então, aqui só comentário, né? Com resistência, destinada geralmente à produção de vapor em pequenas quantidades. Aí depende da necessidade, enfim. Aí aqui, por exemplo, água de suplemento, tanque de alimentação, aí aqui vai bombeando, né? Aí aqui uma resistência elétrica, vai aquecendo a água, gerando vapor. Tá? E fala aqui, visor de nível, painel de comando, enfim. Mas o princípio é essa, o princípio por resistência elétrica, muito semelhante à do chuveiro, tá? Aqui um segundo tipo de caldeira elétrica, né? De eletrodo submerso. Então, ao invés de uma resistência elétrica, os eletrodos vai passando a corrente elétrica, aquecendo a água e gerando vapor. Basicamente, o princípio é esse. Claro, aí tem bomba de alimentação, bomba de circulação, aí depende do equipamento, tá? Aí, basicamente, o princípio é esse. É geralmente destinado a trabalhar com pressões de vapor não muito elevadas, aproximadamente 15 kgf por centímetro quadrado. Resumindo, uma outra desvantagem das elétricas é baixa pressão também, como a das aquatubulares.
Ok? Aqui, esse desenho aqui, na página 32, tá só para confundir a mente, né? Então, simplificando a vida, claro, dependendo do equipamento, tu vai analisar o catálogo do fabricante, né? Aqui tem válvulas, bombas, e nem dá para confiar muito no livro, né? Aqui, ó, 2 bombas aqui, mais 2 bombas aqui, válvulas infinitas, né? Cada borboletinha dessa é uma válvula, e assim vai. Mas aqui, basicamente, é o princípio do segundo tipo aqui, ó, de eletrodo submerso. Os eletrodos são mergulhados na água, né? Vai circulando corrente elétrica e gerando calor na água, gerando vapor. Tranquilo até aí? Alguma pergunta, algum comentário? Então vamos fazer uma chamada, vamos pegar um ar. Cristiano não veio. Edson. Oi. Elson. Presente. Gabriel não veio. Clay. Presente. Lennon não veio. Luiz não veio. Nicolas. Presente. Rafael não veio. Robson. Aqui. E Wagner. Presente. Feito, pessoal. São 15 para as 8. Vamos fazer 20 minutinhos até as 8h05, tá? Até daqui a pouco.
Bom, pessoal, vamos avançando mais um pouquinho. Então, aqui na página 32, seguindo nos tipos de caldeira elétrica, né? Tem aqui jato d'água ou eletrodos borrifados, né? Usado para aplicações de maior produção de vapor. Um outro tipo aqui na página 33, de caldeira elétrica, né? Que o jato d'água vai passando por dentro dos eletrodos e os eletrodos vão gerando calor, né? Para transformar a água em vapor. Vantagem dessa aqui, maior produção de vapor. Mas mesmo assim, né, as elétricas têm produção baixa de vapor. Então aqui um desenho esquemático aqui de um catálogo, né, que está mais para confundir a mente, né? Mas um outro tipo aqui. Jato d'água de eletrodos borrifados, caldeira elétrica. Ok? Esses são os tipos, né, das caldeiras elétricas, né? Então, simplificando a vida. Ecologicamente, não polui. Preço do equipamento relativamente baixo comparado com as outras, né? Seria uma das de menor custo, as elétricas. Mas tem o inconveniente de baixa pressão, né? Alto custo de energia elétrica, que não adianta tu comprar o equipamento barato e depois gastar com uso, né, em energia elétrica. E tem o inconveniente de ter que misturar sais na água. Ok? Esse é o problema das elétricas. Aí aqui comentando outro tipo, né? Porque na nossa árvore de classificação a gente viu flamo tubular, né? Aquatubulares são as melhores, as elétricas, e aqui comentando compostas na página 34. Então, aqui é uma mistura, né? Uma caldeira flama aquatubular, que seria uma mistura da flama tubular com a aquatubular, cilíndrica vertical, a qual consiste de uma câmara de combustão por óleo e uma seção de gases de descarga proveniente de motores diesel ou turbinas a gás. A seção de óleo e gás possui superfícies tubulares de aquecimento, apropriadas para uma boa eficiência térmica e alta confiabilidade operacional. A caldeira, que é composta, né, mistura de flamo tubular com aquatubular, permite uma operação simultânea entre os lados do gás de exaustão e o lado do óleo combustível, quando necessário. Quando em operação, apenas com uma descarga de gases, caso ocorra uma redução de produção de vapor ou um aumento de consumo de vapor produzido. A caldeira será capaz de rapidamente suprir a demanda de vapor solicitado, com um acionamento automático do sistema de queima de óleo e combustível. Então, resumindo, a vantagem dessa composta é que, se por algum motivo, naquele momento da empresa, ter um consumo maior de vapor, ela se autoajusta, né? Ela é automatizada, autoajusta a demanda de vapor, né? Essa é a vantagem, tá? Então, aqui é semelhante àquela de tubo vertical, uma mistura de água tubular com flamo tubular, combustão a óleo inferior aqui vai gerando vapor por cima. Um outro tipo aqui, caldeiras compostas, tá? A vantagem é essa, ela tem uma automação de autoajustar a produção de vapor necessária para aquele momento da empresa, tá? Aí lembrando, né, qual é a caldeira de maior eficiência térmica, que produz maior pressão e maior volume de vapor? A aquatubular de tubos curvos, foi o que eu comentei. Aí aqui comentando, né, aqui na 34, outras categorias, tá? Mas basicamente, aqui, para a gente não confundir a cabeça, o que a gente viu hoje? A primeira árvore de classificação das caldeiras é as flamotubulares, que
custo é baixo, mas ocupa muito espaço na empresa, gera pouca pressão, de 15 a 18 kgf por centímetro quadrado. Manutenção é mais difícil, mais cara, né? E a gente viu os tipos. Depois a gente viu as melhores, que são as aquatubulares, que é para grandes empresas, né? Onde tu vai precisar de maior pressão de vapor, maior volume de vapor, né? Desvantagem é que elas são mais caras, né? Mas aonde tu precisa, por exemplo, acima de 200 kgf por centímetro quadrado de pressão, são as ideais. Aí a gente viu os tipos, e eu comentei que o tipo da aquatubular mais eficiente é de tubos curvos. Aí depois, na terceira classificação, a gente viu as elétricas, né? Que é ótima para o meio ambiente, que não polui, custo é baixo, né? Mas qual é os problemas da elétrica? Baixo volume, baixa pressão de vapor, uma média de 15 kgf por centímetro quadrado. Depois que tu compra, tu gasta bem mais em energia elétrica. E ainda tem que, enquanto que as outras tu usa água de reuso industrial, água relativamente poluída, vamos dizer assim, na elétrica tu tem que misturar sais na água ainda. E aí a gente viu os tipos. Ok? E o quarto tipo da árvore foi o que a gente viu agora no final, na página 34, as compostas, que é uma mistura de aquatubular com flamo tubular. Que a vantagem dela que ela é automatizada e à medida que a empresa usa mais ou usa menos vapor, esse tipo de caldeira se autoajusta naquela produção necessária de volume de vapor. Ok? Aqui é só comentários, por isso que eu repassei isso, para vocês não se atrapalharem nessa parte. Outras categorias, na prática, adota-se alguns nomes a saber. Então, aqui mais curiosidade. Caldeira a vapor, o nome mais comum, né? Geradores de vapor mais simples, queimam alguns tipos de combustível, como fonte geradora de calor. Caldeira de recuperação, são aqueles geradores que não utilizam combustível como fonte geradora de calor, aproveitando o calor residual de processos industriais, né? Então, aqui é algum tipo de equipamento no meio industrial que, em vez de ter queima, aquecimento por resistência elétrica, no caso das elétricas, ou carvão, madeira, enfim, ou óleo combustível, ela aproveita o calor de um outro equipamento. Aí aqui dizendo, aqui, ó, ele chama de caldeiras de recuperação. Gás de escape de motores, ó, gás de alto forno, utilizado para o próprio aquecimento da caldeira, de turbinas, etc. Como é que se chama isso? Então, resumindo esse parágrafo aqui, eles chamam de caldeiras de recuperação, aonde o calor gerado para gerar o vapor, tu não precisa gastar em combustível, vamos dizer assim. Tu usa o calor de um outro equipamento. Caldeiras de água quente são aquelas em que o fluido não vaporiza, sendo o mesmo aproveitado em fase líquida, calefação e empresas com processos químicos. E aqui, casos especiais, né, geradores, reatores nucleares, tá? São aqueles que produzem vapor utilizando uma fonte de calor de energia liberada por combustíveis nucleares, né? Aí, provavelmente, geradoras de energia nuclear. Aí aqui dizendo urânio enriquecido. Ok? Aqui comentários sobre combustíveis, tá? Quanto ao tipo de combustível. Caldeiras de combustível sólido, né? Carvão mineral, usado principalmente em grandes termoelétricas. 3/4 do carvão consumido nos Estados Unidos é usado na produção de vapor para geração de energia elétrica. Um exemplo aqui, carvão mineral. Carvão vegetal e lenha, atualmente em desuso, devido ao elevado custo e falta de matéria-prima. Mas ainda se usa muito.
Bagaço de cana e, em alguns casos, na nossa região, até casca de arroz usam, né? Em alguns casos. Então, usado na indústria de açúcar e álcool, aproveitando o resto de moagem de cana-de-açúcar como combustível, vapor produzido, usado nas máquinas de usina, geradores e aquecedores. Aí, acrescentando, né, em alguns casos, não sei quais empresas que usam na nossa região aí, na volta, mas se relata muito casca de arroz. Tranquilo? Aí aqui, ó, caldeiras aqui de combustíveis sólidos, né? De combustíveis líquidos, temos óleo cru, óleo, óleo diesel, como os mais largamente empregados nas mais variadas capacidades de cargas de cada caldeira. O óleo cru ou fogo necessita de pré-aquecimento para uma viscosidade adequada, fins melhor de pulverização e queima. Normalmente, o óleo diesel é usado em pequenas instalações, principalmente por não necessitar de aquecimento. Por essa razão, algumas vezes é usado em grandes instalações, onde o rigor do frio do clima local exige um investimento muito alto na instalação de um sistema de aquecimento. Entretanto, o alto preço do óleo diesel, né, uma novidade, né, vem tornando essa caldeira incompatível com custo-benefício. Tá? Mas tem. Olha, Fale, Nicolas. esse óleo cru é o mesmo Filói? Cara, eu tenho que me informar direitinho, eu não sei te dizer. Vou me informar direitinho, vou ver se eu me informo direitinho disso daí. O Filói é tipo de um pinche, assim. Não, mas eu vou me informar direitinho desse óleo cru aí. Tranquilo? É BPF, Então, né? então, resumindo aqui, em relação a combustíveis líquidos, né? Tem aqui principalmente o óleo diesel, né? Que aí a questão aqui dos líquidos é o alto custo. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Parecia que o Elson ia falar alguma coisa, não? Não, comentei do Filói, é o mesmo BPF, né? Ah, sim. Mas tranquilo, eu vou me informar direitinho aqui Mas o da BPF é usado em classificação caldeira, desses assim, cara. dois aqui. O BPF é usado em queima de caldeira, assim. Sim. Pois é, eu tava me lembrando disso daí e uso o diesel para aquecer ele, né? Para ele poder afinar um pouco. Exatamente. Até para acender a caldeira, na verdade. Para ligar elas. Também é usado. Tanto é que comenta aqui, ó, provavelmente é isso mesmo que vocês já estão acostumados, né? Ó, normalmente o óleo diesel é usado em pequenas instalações, principalmente por não necessitar de aquecimento. Então, esses dois aqui provavelmente necessitam. Ok, senhores? Aqui, comentei dos sólidos, líquidos, aqui a gás, né? Muito usado na indústria petrolífera, onde existe sobra de gás natural. Hoje, devido às facilidades de suprimento de gás natural de petróleo, o baixo custo desse combustível e a grande preocupação com o meio ambiente, as grandes indústrias vêm optando por esse tipo de combustível, GLP, né? Nota: todas as caldeiras que usam combustível líquido ou gás podem usar 2 ou mais tipos de combustível. Aí tem que ver mais conforme o fabricante, tá? Ok? Mas eu vou me informar melhor aqui sobre a classificação mais detalhada desse óleo cru e fuel oil aqui. Ok? Aqui na página 36, está comentando um pouco mais das caldeiras de recuperação. O que a gente viu ali no conceito? O que era a caldeira de lubrificação? Que ela não usa combustível nem resistência elétrica, no caso das elétricas, né? Não vai usar combustível sólido, líquido, nem gasoso e nem eletricidade. Ela aproveita o calor de outros equipamentos. Então, de recuperação, caldeiras
que não usam nenhum combustível como fonte de aquecimento. Essas caldeiras não possuem fornalha, portanto, aproveitam o calor da descarga dos gases de combustível de outro equipamento, para a gente simplificar a vida. Aí dando um exemplo aqui, ó, da combustão de um motor diesel, de uma turbina a gás para geração de vapor e outros, né? A qual é utilizada para aquecimento ou geração de energia elétrica. Esse sistema é também empregado em usinas elétricas combinadas, onde o gerador principal é a turbina a gás e outro gerador é uma turbina a vapor. Tá? Mas resumindo, né? O conceito de caldeiras de recuperação. Não vai usar combustível nem energia elétrica, ela aproveita o calor de outros equipamentos. Aí aqui, claro, é livro, né? Quanto à pressão desse tipo de caldeira. Categoria A, pressão de operação superior, bota aí 20 kgf por centímetro quadrado, ainda é baixa, né? Porque se a gente comparar com as aquatubulares, ela consegue até acima de 200. Categoria C, pressão de operação igual ou inferior a 6 kgf por centímetro quadrado. E volume baixo de produção interno, igual ou inferior a 100 litros. Categoria B, caldeiras que não se enquadram nas categorias anteriores. Então aqui, curiosidade de categoria, mais curiosidade, né? Nessas caldeiras de recuperação. As caldeiras podem também ser classificadas de acordo, aí no geral, né? Vamos botar aí no geral das caldeiras, né? Grau de automação, manuais, semiautomáticas, totalmente automatizadas, tipo de energia em relação ao combustível, que a gente estava comentando, sólido, líquido e gasoso, se é caldeira elétrica, ou a última que eu falei, de recuperação, né? E o tipo de troca térmica, né? Que a gente falou, por exemplo, flamo tubular. Flamo tubular, a água é por fora dos tubos e o calor passa por dentro dos tubos, as flamo, que é as menos eficientes. As aquatubulares, não, a água agora é por dentro dos tubos e o calor por fora. É o que está querendo dizer aqui, por exemplo, o tipo, a relação da troca térmica. Vimos em vários casos, né? Quanto à posição dos tubos, tinha verticais, horizontais, inclinados, quanto à forma dos tubos, né? Principalmente nas aquatubulares, tinha de tubo reto e as de tubos curvos, que é de maior eficiência, maior produção e maior pressão de vapor, né? Quanto à natureza da aplicação, fixas, que é o mais comum, portáteis, né? Locomóveis, que gera força e energia, e aí, marítimo, enfim. Funções. Como se pode observar, existem várias classificações de caldeiras de vapor. A escolha de um tipo se faz principalmente em função, aí tem o estudo da empresa, né? É complicado, vocês viram ali, sei lá, tinha aí mais de 10 tipos de caldeiras, né? Bota aí que em cada fabricante, para cada fabricante, cada tipo, aí eles abrem o leque ainda, né? Por capacidade. Aí depende, né? A única coisa que eu comentei nas características, aonde há vantagens e desvantagens de cada uma, né? E aonde a indústria, onde usa maior pressão e maior capacidade, utiliza mais, vamos dizer assim, a aquatubular de tubos curvos. Aí depende da empresa. Aí, o que se leva em conta na escolha das caldeiras? Uma empresa que vai fazer um estudo de viabilidade. O tipo de serviço, o tipo de combustível, né, disponível, equipamento de combustão, capacidade de produção de vapor, qual a pressão que tu vai usar e a temperatura do vapor, né? Se tu vai usar muito, se tu vai usar pouco. E outros fatores de caráter econômico. Ok? Então, aqui só alguns comentários em relação... Claro que não é simples assim, né?
sobre um estudo de viabilidade econômica, né, e a escolha do tipo da caldeira conforme a necessidade da empresa. Tranquilo até aí? Alguma pergunta, algum comentário? Então, vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui na página 37. Aí a gente segue a partir daqui em elementos que caracterizam a caldeira. Ok? Vamos repassar a chamada. Cristiano não veio, Edson. Opa. Elson. Presente. Gabriel não veio, Clay. Presente. Leno e Luiz não vieram, Nicolas. Presente. Rafael não veio, Robson. Aqui. E Wagner. Presente. Feito, senhores. Seguimos segunda, com toda a calma do mundo. Então, se não tem mais perguntas, nos encontramos segunda às 7, tá? Bom final de semana para todo mundo, até segunda. Bom final de semana, boa noite. Fala aí, pessoal. Boa noite aí, cruzada. Valeu. É.